Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre os riscos do uso de esteroides anabolizantes. Qual é o preço que você paga para utilizar hormônios com fins estéticos ou com fins de performance esportiva? Então, se você utiliza ou pensa em utilizar hormônios, fica comigo nesse vídeo que a gente vai detalhar tudo sobre esse assunto. E já aproveita também e se inscreve no canal, porque aqui a gente fala não só sobre hormônios, mas sobre tudo que envolve esse meio do esporte, do fisiculturismo, tudo sobre nutrição, treinamento, medicina, tá? Então aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Então vamos lá para o tema do vídeo. Os esteroides anabolizantes, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não são fármacos que possuem um grande perigo de forma aguda, tá? Então, os esteroides anabolizantes, eles não possuem grande toxicidade ao organismo pensando de forma pontual. Então, dificilmente você teria uma complicação aguda do uso de esteroides, tá? Mesmo que você utilize uma dose extremamente alta de forma pontual, pensando no momento que você utiliza e até mesmo ali algumas semanas depois, dificilmente você teria uma complicação nesse período, tá? As complicações, os riscos do uso de esteroides acontecem mais a longo prazo, tá? E eis o grande problema, porque o indivíduo utiliza, não sente nenhum efeito colateral, não vê nenhum problema, pensa que é tranquilo e continua o uso sem se preocupar. E aí lá na frente ele paga o preço, tá? Então, quando a gente fala do uso de esteroides, dos efeitos colaterais que você tem com o uso de esteroides em doses suprafisiológicas para fins de performance esportiva, para fins estéticos também, depende muito de qual esteroide você vai utilizar, tá? O tempo que você vai utilizar, a dose de uso também e a procedência desse esteroide. Acho que a procedência é um dos primeiros pontos, né? Porque você comprar um esteroide na farmácia de boa procedência é bem diferente de comprar um esteroide, um hormônio, fabricado em um laboratório clandestino, em fundo de quintal. É óbvio que as taxas de falsificações e adulterações nesse esteroide fabricado em fundo de quintal serão muito maiores. E, consequentemente, se você não sabe o que você está tomando, o risco também tende a ser bem maior. Então, a procedência é um dos primeiros pontos que a gente tem que cuidar, visando redução de danos, tá? Mas, considerando tudo isso, que os efeitos colaterais vão depender muito desses pontos, principalmente, tá? Tipo de esteroide, tempo de uso e dose, né? Os efeitos colaterais, eles podem ser muito diversos, tá? Você pode ter impacto em vários sistemas do nosso corpo, em vários órgãos, tá? Então, você pode ter impacto na função hepática, tá? Alguns esteroides, eles vão ter hepatotoxicidade, como é o caso dos esteroides orais, 17 alfa-alquilados, tá? Alguns que têm uma hepatotoxicidade um pouco mais significativa, como estanozolol, como a metandrostenolona, que é o Dianabol, tá? São alguns exemplos aí de esteroides que são bem tóxicos ao fígado. E se você utiliza em doses altas por um período mais prolongado, é provável que você tenha algum prejuízo aí ao fígado, tá? Mas, de forma geral, outros esteroides injetáveis, como a testosterona, como a nandrolona, não tendem a ter nenhum impacto significativo em função hepática, tá? Você também tem a função renal, que apesar de nenhum esteroide impactar diretamente nos rins de forma a gerar toxicidade renal, a gerar uma nefrotoxicidade, você pode ter um prejuízo aos rins de forma secundária, por exemplo, a uma hipertensão arterial que o esteroide pode gerar, tá? Então, se você tem uma hipertensão
né, um aumento da pressão arterial e mantém isso cronicamente sem tratamento, você pode começar a gerar prejuízo aos rins e ter, por exemplo, uma doença renal crônica, tá? É outro exemplo. Você também pode ter problemas no sentido de desequilíbrio e resposta exacerbada ao estrogênio, tá? Ao utilizar esteroides que são mais convertidos em estrogênio, como a própria testosterona, tá? Você pode ter hiperprolactinemia, você pode ter uma infertilidade transitória durante o uso de esteroides, que a tendência é que quando você cesse o uso, né, se você cessar o uso e fizer um protocolo de recuperação da sua produção natural, que é chamado de TPC, terapia pós-ciclo, a tendência é que essa fertilidade volte, tá? Então é uma infertilidade transitória que ocorre durante o uso de esteroides. Além disso, também existem vários outros efeitos colaterais, como alterações da libido, tá? Você pode ter tanto para mais quanto para menos, tá? Pode acontecer também alterações da libido para menos, tá? Principalmente com doses mais altas, combinações de esteroides específicos, tá? Que agem mais no sistema nervoso central, como boldenona, trembolona, tá? Então você pode ter prejuízo aí na sua libido, tá? Alteração nesse sentido. Você pode também ter disfunção erétil, tá? Também é um sintoma relacionado aí com o uso de esteroides, tá? Por conta de alterações vasculares que você pode ter também. Você pode ter sim uma disfunção erétil, tá? É um possível efeito colateral que pode acontecer com o uso prolongado. Você pode ter efeitos colaterais relacionados ao DHT, como acne, calvície, tá? Isso pode acontecer. Além disso também, você pode ter ação dos esteroides no sistema nervoso central, tá? Gerando sintomas como, por exemplo, ansiedade, depressão, alterações de humor, tá? Tudo isso pode acontecer também. Mas a grande questão é que todos os efeitos colaterais que foram citados até então, eles podem facilmente ser evitados, ser tratados, ou então eles podem não apresentar nenhum impacto significativo à saúde, como por exemplo acne e calvície, que não vai gerar nenhum impacto na sua saúde, é apenas uma questão estética. Então, se o indivíduo ele não se importa muito com essa questão estética, isso não vai gerar um problema significativo à saúde, se não for, por exemplo, um grau muito severo de acne, tá? Se for um grau muito severo, aí sim poderia começar a comprometer um pouco. Mas, por exemplo, no caso da calvície, é mais uma questão estética. Isso não vai gerar nenhum impacto, nenhum desfecho negativo à saúde, se o indivíduo não se importar com essa questão estética, tá? Praticamente qualquer efeito colateral que foi citado anteriormente, função hepática, função renal, em relação ali ao estrogênio, à prolactina, em relação à libido, em relação aos efeitos no sistema nervoso central, tudo isso pode ser evitado ou muito amenizado, basicamente fazendo boas escolhas dos esteroides ali que vão ser utilizados, o tempo de uso, né, desses esteroides e principalmente também a dosagem desses esteroides, tá? Então, basicamente, você consegue evitar ou controlar bastante todos esses efeitos colaterais. Então, qual que é a grande preocupação do usuário de esteroides? Onde que ele realmente tem que se preocupar e ficar esperto com as alterações que podem acontecer nesse sistema? É o sistema cardiovascular, tá? Então, esse sistema realmente merece atenção, porque realmente é onde o usuário de esteroides pode ter problemas a longo prazo, tá? Então, os esteroides anabolizantes, eles podem impactar na sua saúde cardiovascular de várias maneiras, tá? Por exemplo, aumentando a produção de glóbulos vermelhos, tá? Aumentando a produção de hemácias, isso se chama eritropoiese, tá? Então, o uso de esteroides aumenta a eritropoiese, a produção de glóbulos vermelhos. E se você tem muita produção desses glóbulos vermelhos, dessas hemácias, o sangue ele começa a ficar com tanta célula
ele começa a ficar mais viscoso, tá? Então, isso pode gerar um risco de você ter eventos tromboembólicos, por exemplo, tá? Como um AVC, tá? Como um infarto agudo do miocárdio, tá? Então, você pode começar a ter maior risco de ter esse tipo de problema se o seu sangue ficar muito viscoso, tá? Além disso também, alguns esteroides eles podem gerar uma alteração mais significativa do seu lipidograma, tá? Do seu perfil lipídico, aumentando o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, e diminuindo o colesterol HDL, que é o colesterol bom, tá? Então, basicamente, quando você tem essas alterações no perfil lipídico, você também aumenta a chance de ter aterosclerose, tá? Que é a deposição de placas de gordura nas artérias, porque olha só, o colesterol LDL, ele vai transportar o colesterol para os tecidos periféricos, tá? E o colesterol HDL faz o contrário, pega dos tecidos periféricos e traz de volta para o fígado para esse colesterol ser metabolizado, tá? Então é fácil pensar que se você tem um aumento do LDL e diminuição do HDL, a tendência é que haja maior deposição de colesterol nos tecidos periféricos, tá? Porque você vai ter mais LDL levando o colesterol para a periferia e menos HDL trazendo o colesterol de volta para o fígado. Então a chance de você ter a formação de uma placa de gordura em uma artéria é bem grande, tá? E isso pode até mesmo gerar um infarto agudo do miocárdio também, tá? Além disso, os próprios esteroides eles podem gerar alterações no próprio coração, no próprio miocárdio, tá? Então, alguns esteroides eles podem agir de maneira direta no coração, tá? Gerando maior influxo de cálcio na célula do miocárdio, tá? E isso a longo prazo pode acabar gerando morte celular das células do miocárdio, e isso vai gerando fibrose ali no miocárdio, o coração vai perdendo a sua função, a sua contratilidade, tá? Isso pode propiciar uma insuficiência cardíaca no futuro, tá? Da mesma forma também, outro grande problema do uso crônico de esteroides é a hipertensão arterial, tá? Então, os esteroides, eles podem ali, por vários mecanismos, aumentar a sua pressão arterial, gerar um quadro de hipertensão, tá? Isso é muito dependente de dose também, tá? Então, se o indivíduo ele não afere a pressão arterial, não identifica essa hipertensão e não trata, e deixa essa pressão alta por um período muito prolongado, ele pode ter várias complicações, tá? Ele pode ter aquela complicação nos rins, que eu citei lá no começo do vídeo, lembra? Então, se ele deixa a pressão dele aumentada e não trata, ele pode ter um prejuízo nos rins, ele pode desenvolver uma doença renal crônica, por exemplo, tá? Além disso, a maior preocupação, como eu falei aqui, é justamente no sistema cardiovascular, porque é realmente o sistema que mais vai sofrer a longo prazo com o uso de esteroides em doses suprafisiológicas, tá? E é um sistema que a gente tem que ter muita cautela, porque pode facilmente levar a óbito, tá? Então, muito se observa aí casos de mortes de atletas, de fisiculturistas que utilizam esteroides relacionados ao sistema cardiovascular. Então, o cara ele infarta, né? O cara ele vai ter algum problema nesse sentido relacionado ao sistema cardiovascular. Dificilmente você observa uma outra complicação das que eu citei anteriormente, por exemplo, a menos que haja muita negligência por parte do usuário de esteroides, tá? Dificilmente o cara vai desenvolver uma insuficiência hepática por uso de esteroides orais, né? O cara teria que abusar muito mesmo, tá? Apesar de ser possível, não é algo tão provável. Agora, uma complicação em relação ao sistema cardiovascular é muito mais provável, tá? E aí, em relação à hipertensão arterial ali, voltando, né? Se o indivíduo deixa a pressão alta e não trata essa hipertensão, pode haver uma sobrecarga de pressão no ventrículo esquerdo do coração, tá? E aí o coração, ele começa a hipertrofiar. E normalmente ele começa a ter uma hipertrofia patológica, tá? Porque assim, a gente pode ter uma hipertrofia fisiológica do ventrículo esquerdo,
que há uma hipertrofia do coração do lado de fora, né? Isso tende a fortalecer o coração, fazer com que ele se contraia com mais eficiência, tá? Consiga bombear o sangue com mais eficiência. Mas quando é um caso de hipertensão arterial, em que há uma sobrecarga de pressão no ventrículo esquerdo, o que acontece? O coração ele tende a hipertrofiar para o lado de dentro, tá? Então ele não aumenta para o lado de fora, ele aumenta para o lado de dentro. Isso é uma hipertrofia patológica, porque diminui o tamanho da câmara cardíaca. A câmara cardíaca é onde vai ficar o sangue que vai ser bombeado. Então pensa, se você diminui o tamanho dessa câmara cardíaca, você vai conseguir bombear menos sangue para o corpo, tá? Então a fração de ejeção do coração, o quanto ele consegue bombear de sangue, tende a diminuir, tá? Isso tende a propiciar a geração de uma insuficiência cardíaca a longo prazo, tá? Então, eis o grande problema do uso de esteroides, né? O grande risco do uso de esteroides é justamente esses problemas que podem acontecer em relação ao sistema cardiovascular. Esse é o principal ponto que o usuário de esteroides precisa se atentar, né? Então, todos esses outros efeitos aí, basicamente, dá para contornar, né? Algumas coisas o cara ele tem que aceitar que pode ser que não haja ali nenhuma forma de controlar, como por exemplo a calvície. Se o cara tiver uma predisposição muito grande a ter calvície, dificilmente ele vai conseguir evitar que essa calvície aconteça, tá? Se ele está utilizando esteroides a longo prazo, né? Então, realmente, alguns efeitos colaterais, eles precisam estar bem claros que muitas vezes eles não poderão ser evitados, tá? Mas esses efeitos, algumas vezes, né, como é o caso da calvície, podem ter impacto apenas estético, tá? Mas agora, a maioria dos outros efeitos colaterais podem facilmente ser evitados se houver um bom manejo desse uso de esteroides. Mas realmente, em relação ao sistema cardiovascular, é onde tem que haver maior preocupação, porque são os efeitos colaterais que podem levar a óbito, tá? Que podem levar a óbito a longo prazo. Então, você pode começar a desenvolver alterações ali, tá? Por exemplo, uma placa de gordura nas artérias, por exemplo, uma hipertensão arterial, por exemplo, uma disfunção ali do miocárdio, tá? Então, também pode ter um aumento da produção de hemácias, deixando o sangue mais viscoso. Então, esse tipo de alteração do sistema cardiovascular pode ter um impacto muito negativo a longo prazo. Então, realmente tem que ficar muito esperto, tem que se preocupar bastante. Um usuário de esteroides é praticamente obrigatório que ele afira sua pressão arterial, tá? De tempos em tempos, né? Para ver se está havendo alguma alteração, se a pressão está ficando alta, porque não dá para deixar a pressão alta a longo prazo, você vai ter complicação, você vai ter problema, tá? De tempos em tempos, fazer um ecocardiograma para verificar como está a função do coração, né? Se está tendo alguma alteração estrutural no miocárdio, tá? Porque se você detecta uma alteração estrutural no miocárdio de forma mais precoce, você consegue tomar condutas que previnam, tá? Uma alteração mais significativa, que venha a ter um impacto clínico maior futuramente, como uma insuficiência cardíaca, por exemplo, tá? Então, o grande ponto, resumindo tudo que eu falei nesse vídeo, né, do risco do uso de esteroides, o risco não é agudo. Você não vai ter nenhum problema de forma aguda. Dificilmente, muito difícil mesmo, só se for uma coisa totalmente sem noção que for feita, tá? Então, dificilmente você vai usar o esteroide e vai ter um problema ali imediatamente. Isso não vai acontecer. Por isso que é um problema. Por isso que é um problema e precisa alertar as pessoas. Tá? Por isso que as pessoas precisam estar conscientes disso, porque é um problema a longo prazo. E são problemas realmente que podem ser problemas sérios, tá? Problemas relacionados ao sistema cardiovascular, como eu falei, podem levar a óbito, né? Podem levar a complicações que vão comprometer a qualidade de vida dessa pessoa para sempre, tá? Então, realmente, tem que ter essa consciência de sempre estar acompanhando, de estar sempre fazendo exames, sempre se preocupando, porque o usuário crônico de esteroides, ele está sujeito a ter todos esses problemas, todas essas alterações.
Então é importante acompanhar, tá? Então, que esse vídeo sirva de alerta, né? Se você usa ou está cogitando utilizar esteroides, basicamente, os principais riscos são esses, tá? Todos que eu citei, claro, tem toda a possibilidade de ter aqueles outros efeitos colaterais, mas basicamente o principal efeito colateral que precisa ser evitado, né, para evitar grandes complicações, são as complicações relacionadas ao sistema cardiovascular, os efeitos colaterais relacionados ao sistema cardiovascular. Os outros efeitos colaterais, como eu falei, todos podem ser muito facilmente evitados, tá, de forma bem tranquila. Basta ter ali uma leve noção do que está fazendo, que dá para evitar. Agora, em relação ao sistema cardiovascular, não dá. Se você não mantiver um acompanhamento, né, através de exames, tá? Seja exames de imagem, como eu falei, um ecocardiograma, seja exames laboratoriais, como um hemograma, perfil lipídico, isso é importantíssimo para fazer a redução de danos desse indivíduo que utiliza esteroides, tá? Então, se esse vídeo te agregou, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, deixa aí a sua curtida, tá? Envia esse vídeo para alguém que esteja precisando dessas informações, tá? Que esteja precisando desse alerta, tá? E que possa se beneficiar desse conhecimento. E até um próximo vídeo.